Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliette, professora, e hoje vamos aprender alguns erros que cometem os brasileiros quando falam espanhol. Mas nada de ficar com vergonha, tá? Afinal, quem não pagou nunca um mico tentando falar outra língua? Você já achou que estava arrasando no espanhol, tenta falar uma palavra e terminou falando outra? Se a resposta for sim, bem-vindo, bem-vinda ao Clube do Portunhol. A maioria das vezes isso acontece pelas semelhanças que existem entre o português e o espanhol. Parece que isso ajuda, mas na verdade termina dificultando um pouco pelas traduções ao pé da letra e também pelos falsos conatos. Com certeza você já sabe do que eu estou falando. Mas relaxa, errar faz parte do aprendizado. E hoje nós vamos ver algumas dessas dificuldades. Eu te desafio. Enquanto eu vou falando, você já vai pensando se cometeu alguns deles. E depois me conta nos comentários, porque eu quero ouvir a sua história, tá? Bora lá, vamos descobrir se você tá falando portunhol. Primeiro erro. Uso errado de el e lo. Isso aqui é um clássico. Vamos supor que você tem o cachorro e quer traduzir o cachorro. Aí, o que você faz? Normalmente, né? Vai querer fazer, traduzir lo cachorro. Só que isso aqui tá totalmente errado. Porque o certo seria falar o quê? El perro. Tá? Porque cachorro é um falso conato. E o seria el. Lembrem que o artigo definido o do português, no português é equivalente a el em espanhol. Então, quando a gente tem um substantivo, a gente precisa usar el. Por exemplo, el perro, el hombre, el día, el amor. Agora, existe lo em espanhol? Existe, só que lo é um artigo neutro e a gente usa em outros contextos. Por exemplo, vamos supor que eu quero dizer, nossa, o bom da vida, aí eu falo em espanhol, bueno. Lo más importante. Então, a gente vai ver esse lo como a coisa. Sabe? A gente pode substituir pela coisa. Porque eu posso falar la cosa buena de la vida. La cosa más importante. Segundo erro, muy versus mucho. Isso dá uma dor de cabeça. Porque fala sério, hein? A gente nunca sabe quando usar um, quando usar outro. Porque no português temos sempre muito. E aí, beleza, no espanhol a gente vai ter o muy e a gente vai ter mucho. Muy, ele se usa mais adjetivos e mais advérbios. Por exemplo, eres muy bonita. No caso, bonita é um adjetivo. O me levanto muy temprano. Certo? Então, aqui, uma dica que eu dou é que muy pode ser substituído por tan. Por exemplo, eres tão bonita, ai, me levanto tão temprano. Isso ajuda bastante, porque, claro, você pode decorar aquela regrinha de gramática, mas às vezes dá uma dificuldade na hora de falar. Então, aí, pega essa dica de substituir por tan. Agora, mucho, ele se usa com substantivos e com verbos. Por exemplo, eu posso falar assim, muitas personas. No caso, muitas está modificando a personas, que seria um substantivo. E eu posso pegar um verbo, por exemplo, trabajo mucho. Nesse caso, gente, eu posso substituir o mucho por tanto. Por exemplo, tantas pessoas. Trabalho tanto. Então, aí fica essa dica. Vocês não esqueçam sempre de levar em consideração, tá? Tan e tanto. Quer ver um exemplo em português? Eu como muito.
Faria mais sentido falar eu como tanto ou eu como tão? Eu como tanto, não é verdade? Então, no espanhol, eu vou falar assim, yo como mucho. Combinado? Terceiro erro, os falsos connatos, os falsos amigos. Aquelas palavrinhas que parecem amigas do português, mas que na verdade não tem nada a ver com nada e a gente termina falando uma coisa que a gente não quer falar. Por exemplo, no espanhol, a gente tem a palavra cubiertos, que em português seria talheres. Porém, nós temos a palavra taller. Por exemplo, taller mecânico, que em português seria oficina. Mas no espanhol a gente também tem a palavra oficina, que em português seria escritório. Mas no espanhol a gente também tem a palavra escritório, que significa em português escrivaninha. Mas no espanhol a gente tem uma frase que é escribaninha. Que se traduz como escreva menina. Agora me conta, qual desses erros você já cometeu falando espanhol? Comenta aqui, porque assim você vai compartilhar sua história, outra pessoa vai compartilhar dela e você vai ver que você não tá sozinha, nem sozinho nesse portunhol, combinado? E se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que eu acho que você fala assim em português, para não perder e me segue nas minhas redes sociais, que eu produzo conteúdo todo santo dia. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, gente. Esse é o primeiro vídeo que eu faço em anos, mas agora vamos que vamos. Bora ficar fluentes em espanhol. Me dá um apoio aí para eu continuar produzindo esse conteúdo. E eu vou me despedir em espanhol, chicos. Muchísimas gracias por todo. Um beso grande e nos vemos. Tchau, tchau.